Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre as minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isso e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa. É uma alegria muito grande, e eu sempre falo isso, mas eu falo de coração. É uma alegria muito grande poder, todos os dias, partilhar o Evangelho, a Palavra de Deus. Porque eu tenho sido o primeiro a ser abençoado com essa missão. A Palavra de Deus tem sido uma bússola, uma direção para a minha vida. E eu tenho certeza que para a vida de muitos de vocês também. Que Deus os abençoe e que a palavra de hoje possa falar fortemente ao coração de cada um de nós. O Padre Paulo Ricardo, numa mensagem que ele escreveu sobre esse tema, ele falou algumas coisas maravilhosas que eu queria partilhar com vocês no início da pregação de hoje. O Evangelho dessa segunda-feira, da primeira semana do Advento, vai nos recordar a um tempo da vinda de Cristo, para a qual mais nós devemos nos preparar, e o meio adequado para fazermos essa preparação. A vinda de Cristo, ela é entendida de três modos. De um lado, há o advento na carne, que nós celebramos no Natal. Do outro, há o advento na glória, que aguardamos ao longo de todo o nosso ano, a segunda vinda do Senhor. E por fim, há o advento espiritual de Cristo em nossas almas, para a qual a Igreja nos prepara a cada Santa Missa. Ao repetir no momento da comunhão essas palavras que vemos no Evangelho de hoje, palavras cheias de humildade, dos lábios de um centurião romano: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei curado. É para essa última vinda que mais nós devemos nos preparar, porque as outras vindas de Jesus só serão bem vividas se nós estivermos vivendo bem essa vinda. Pois Cristo veio na carne justamente para vir à nossa alma. E quando voltar em sua glória, Ele não irá mais do que consumar no céu o que Ele começou a operar em nós aqui na terra. Mas como nos preparamos para receber Cristo desse modo? A resposta é dada nesse Evangelho. Responde o centurião:
e o repete à igreja: dizei uma palavra. E que palavra é essa, senão a que pronuncia o sacerdote, o ministro do Senhor, ao recitar a fórmula da absolvição sacramental, pela qual a graça santificante nos é restituída. Por isso, a primeira coisa que nos exorta a Santa Igreja nesse início de advento é que, sem demora, feito um exame de consciência, nos apresentemos para receber o sacramento da penitência, com devoção e o firme propósito de não pecarmos mais, de limparmos a nossa alma, de abrirmos o nosso coração à graça divina, para podermos oferecer a Jesus sacramentado uma morada menos indigna, menos impura, ornada com seus próprios dons, construída como templo vivo por suas próprias mãos. Dizei uma palavra e serei curado. Meus irmãos e minhas irmãs, que grande presente nós recebemos do Senhor hoje, através do Santo Evangelho. Nós somos chamados, então, a fazer da nossa vida, todos os dias, esse advento que a igreja nos oferece, que é receber Jesus dentro de nós, que é fazer da nossa vida o templo do Senhor. Mas para que o Senhor possa habitar em nós, a igreja nos oferece também a graça do sacramento da reconciliação, a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de receber pelos sacerdotes essa palavra de absolvição. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno, mas fala uma palavra. Basta uma palavra do Senhor daqui mesmo, para que lá em casa meu servo fique curado. E nós, quando estamos recebendo o Senhor, nós lembramos a cada Santa Missa dessa palavra para dizer isso, que assim, Senhor, como aquele centurião se achou indigno do Senhor ir na casa dele, por isso ele pediu ao Senhor que ministrasse, falasse uma palavra de cura para o seu servo. Nós também nos sentimos assim, indignos. E o quão é importante nós nos sentirmos assim, Senhor, porque à medida que nós sentimos que nós não estamos preparados, nós temos a oportunidade de procurar o perdão, de procurar a reconciliação com o Senhor, de procurar purificar o nosso templo, o nosso corpo da melhor forma possível, para te receber. E o sacerdote, sendo usado pelo Senhor, traz essa palavra de perdão, para que assim, curados, restaurados, nós possamos receber o Senhor, possamos ter a graça de recebê-lo da melhor maneira possível. Meus irmãos, esse tempo é um tempo especial. Então vamos fazer da nossa vida essa manjedoura de todos os dias para receber o Senhor. Nós somos chamados a entender essa graça do sacramento da reconciliação. Nós somos chamados a entender esse grande presente que o Senhor nos deu da Eucaristia. E somos chamados a saber que nós não somos merecedores, não somos dignos, mas aquele que nos ama quis habitar em nós. E sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, o Senhor nos dá a graça, através da igreja, de procurar reconciliar com Ele todos os dias.
Aproveitemos bem esse tempo. Aproveitemos bem essa grande oportunidade e vivamos esse tempo do advento como um tempo novo, como um tempo de restauração na nossa vida. O Evangelho de hoje nos ensina essas maravilhas e nos ensina a fé, como aquele homem se revestiu de humildade para procurar Jesus. Nós só pedimos perdão ao Senhor quando nós estamos na graça da humildade, porque a humildade nos faz reconhecer que nós somos sim pecadores, que nós somos falhos. E a humildade, aliada à fé, vai nos levar a procurar o sacramento da reconciliação, sabendo que Ele está pronto a nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele homem, aquele oficial romano, ele se reveste dessa humildade para ir ao encontro de Jesus e humildemente clamar a cura do seu servo, a cura do seu empregado. Isso mostra que aquele homem, mesmo sendo um oficial romano, ele carregava no seu coração algo de bom, que era o amor, a caridade. E ele vai procurar Jesus, e ele vai implorar a cura, ele vai suplicar a cura. E Jesus então, vendo a fé daquele homem, ele diz: eu vou curá-lo. E quando Jesus fala assim, aquele soldado, aquele centurião romano, ele se humilha ainda mais, porque ele se acha indigno de receber Jesus. Às vezes, pela vida que ele levava, às vezes pela situação do seu poder, da autoridade que ele tinha, ele se achou indigno de receber o Senhor. Mas ele disse: fala só uma palavra, e meu servo, meu empregado, ficará curado. A bênção e o milagre que nós temos hoje é esse. Porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos de receber o Senhor. Nós não somos dignos de fazer do nosso coração, da nossa vida, uma manjedoura, um presépio para o Senhor. Mas o Senhor que nos deu esse caminho, o caminho do perdão, o caminho da graça de Deus, o caminho da palavra que liberta, que cura, que restaura e que nos dá novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus. A fé daquele homem foi tão grande que Jesus chegou a declarar que em Israel ele não tinha visto, ele não tinha encontrado alguém que tivesse uma fé tão grande assim. A fé a ponto de dizer: Senhor, daqui mesmo, se o Senhor falar, eu tenho certeza que quando eu chegar na minha casa, o meu empregado vai estar curado. E sabe o que isso nos mostra também? Essa humildade de saber que quando nós estamos confessando, quando nós procuramos através do sacerdote o sacramento da reconciliação, essa humildade vai nos dizer: Senhor, eu sei que nesse momento é o Senhor que está aqui, na pessoa desse sacerdote. É o Senhor quem está me perdoando. É o Senhor que está me curando. É o Senhor quem está me lavando. É o Senhor quem está me purificando. A humildade nos faz reconhecer a necessidade de procurar o Senhor. E a fé nos faz entender que o sacerdote, ele está ali como a pessoa de Cristo. Ele não está nos abençoando
ou dizendo as palavras de absolvição dos pecados no nome dele, mas ele está dizendo em nome de Jesus. Foi essa fé que tocou o coração do Senhor. E quando nós vamos ao seu encontro, nós também tocamos o coração do Senhor pela fé. A fé daquele centurião romano serviu de um exemplo tão grande, marcou tanto a vida de Jesus, marca a vida da igreja, que suas palavras estão na Santa Missa. Isso é maravilhoso. E quando nós falamos isso, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O sacerdote diz que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Esse é o remédio que cura. Esse é o remédio que nós devemos alimentar dele, o alimento da comunhão, da Eucaristia, a presença viva do Senhor no meio de cada um de nós. Meus irmãos, se nós ainda não tínhamos entendido, hoje é a oportunidade que o Senhor nos dá. E eu tenho certeza que todas as vezes que pronunciarmos essas palavras desse centurião romano, desse oficial romano na Santa Missa, nós vamos lembrar da graça do Senhor e lembrar que nós não estamos simplesmente repetindo palavras, mas que nós estamos convidando o Senhor para agir dentro de nós. Hoje, se você se sente assim, se o pecado tem te escravizado, se você tem se sentido até indigno de receber a Eucaristia, aproveita o dia de hoje, procura um sacerdote e receba as palavras de absolvição. E assim, o Senhor estará agindo, restaurando, curando e te dando a oportunidade de novo de recebê-lo no sacramento da comunhão. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, que maravilha, que presente o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado por esse tempo do advento, esse tempo da espera. E hoje, Senhor, de uma maneira muito especial, eu quero te pedir para todos nós, Senhor, que temos a oportunidade de receber o Senhor na Sagrada Comunhão, na Sagrada Eucaristia. Senhor, que tenhamos também esse desejo de sempre que nos sentimos em pecado, de sempre que sentimos que a nossa casa, que o nosso coração não está limpo, pronto para o Senhor, que possamos procurar, através do sacerdote, a reconciliação, o sacramento que nos lava, que nos purifica, que limpa a nossa casa, para receber o Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.